todo sucesso de um time de atletas possui qualidades que justificam seu grande diferencial. Marta, são 5 títulos. Bom, primeiro, obrigado por você estar com a gente aqui. São 5 títulos de melhor jogadora do mundo. Isso não é uma coisa simples nem fácil, né? Principalmente quando você sabe que você teve uma origem humilde. Eu queria que você falasse um pouco para mim dessa coisa de brincar com o pé no chão, porque é uma coisa que você, às vezes, eu acho que se lembra. Não, eu lembro disso constantemente. Primeiro, obrigado por ter vindo aqui, se propondo a fazer essa entrevista, sair de São Paulo para nos visitar aqui na Granja, e a gente fica feliz pela sua presença aqui e poder estar tendo esse papo aí, bater um papo aqui sobre futebol feminino. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a brincar, mas assim, sem nenhum propósito, né, na rua com os meus primos e tal. E lógico, futebol era e é até hoje a brincadeira mais atraente que uma criança, né, principalmente do sexo masculino, gosta de fazer. E eu era a única menina que também achava atraente aquilo, né? Eu venho de uma cidade muito pequena, 12 Riachos, quase 12 mil habitantes, interior de Alagoas. E eu era a única ali no meio dos meus primos, amigos, que me interessava por jogar também futebol de pé descalço no meio da rua. E aquilo ali começou como uma brincadeira, aí foi passando o tempo, e aí que eu comecei a perceber que eu me sobressaía no meio deles, muitas vezes eles maiores e mais fortes que eu, mesmo assim eu conseguia me sobressair. E quando eu comecei a perceber isso, foi que aí eu comecei a sonhar mais alto. Eu falei, nossa, mas eu gosto tanto de jogar futebol, eu consigo jogar no meio dos meninos e fazer bem. Eu não me vejo em outra situação, fazendo outra coisa, não sou boa em outra coisa, eu sou boa nisso. Quem sabe isso não possa ser um caminho a ser seguido para eu melhorar de vida, minha família, ajudar minha família, porque eu sempre inventei alguma coisa, tipo, para ajudar minha família. Eu trabalhava de tudo que você imagina de uma criança no sertão de Alagoas fazia. Descarregar carro de fruta, trabalhar com a carrocinha para levar a feira para as madames nas suas casas, quando tinha, né, feira livre no meio da cidade, eu usava um carrinho de mão para fazer esse tipo de trabalho e ganhar um trocadinho. Vendia picolé, vendia roupa na feira. Não eram as minhas roupas, eram as roupas de outras pessoas. Né? Mas eu sempre fazia alguma coisa para poder ajudar a minha família, ter um pouco mais, né? Uma renda a mais, porque a minha mãe, 4 filhos, e a gente passou muita dificuldade. Então eu vivia tipo na atividade o tempo inteiro. Alguém pedia para fazer alguma coisa, eu fazia, ganhava R$1, R$2, um trocado, e aquilo ali, de alguma maneira, eu ajudava a minha mãe, sempre. E o futebol, eu falei, nossa, mas isso é bom, eu consigo fazer isso. Só que daí vieram os problemas, lógico, né? Muita gente Preconceito, né? Não achava isso normal. O futebol é um esporte masculino. Os jogadores ganham bem, têm uma vida boa, mas é um esporte masculino. O feminino já não é a mesma coisa. A gente nem vê falar de futebol feminino naquela época, hoje um pouco mais, lógico. Mas na época que eu comecei era todo esse discurso todo das pessoas. E eu falava, mas por que eu vim ao mundo sabendo fazer isso se eu não posso jogar? Eram muitas perguntas sem respostas, né? Mas graças a Deus... Uma criança. Pois é, né? Com a idade que eu tinha. Então, mas graças a Deus eu não dei ouvido a essas perguntas, essas respostas. As perguntas eu até dei, mas as respostas eu não dava muito ouvido. Eu tentei buscar elas sozinha, né? E foi por isso que eu não parei e segui em frente em busca dos meus objetivos. Com quem você falava, Marta, sobre essas grandes dúvidas que eu sei que com certeza, né, por causa de tanto preconceito, né, que até hoje tem, né, menos, mas tem. Com quem se falava? Dizia, pô, mas eu quero... Muitas vezes eu falava até com as próprias pessoas que me falavam isso, né? Mas por quê?
Mas por que você pensa assim? Ah, porque o futebol é um esporte masculino. Você vê time de futebol feminino? Você liga a TV e vê? Eu disse, não, realmente não vejo, mas eu sei que tem a seleção feminina, eu sei que na época tinha até o Corinthians feminino, se eu não me engano, São Paulo também. São Paulo sempre eu teve. sei que tem time feminino lá pro lado de São Paulo e tal, então eu tentava acompanhar de alguma maneira. Por esse motivo, eu acredito que não seja um erro jogar futebol. Eu acredito que não seja algo, tipo, tão anormal como vocês dizem, né? E eu falava muito com o meu treinador, o professor Tota, que ele era professor de educação física do colégio que eu estudava. E Aí você jogava na escola? eu já jogava na escola e aí ele era o cara que brigava com todo mundo para me colocar no time. Né? Marta, no time dos meninos ou no time Dos meninos, Dos porque meninos. o feminino jogava handball. Handball, Não é isso, jogava- é isso. Então eu jogava futsal com os meninos. Só que a turma não achava aquilo normal. Os meninos, nossa, a gente vai jogar na cidade vizinha, torneio, aí ela vai jogar no meio da gente. A turma vai achar que a gente não é bom o suficiente, porque tem que botar uma menina. Aí brigava com o Tota e o Tota, ela vai jogar. Então chegava nos ambientes assim, tal, vestiário, eles entravam lá, eu pegava a roupa, ia para um banheiro, trocar de roupa, separado. Ficava esperando. Quando todo mundo já tinha trocado de roupa, aí eu Aí podia você entrar voltava. para ouvir a pré-eleição, o que ia ser passado, uma instrução, o time que ia começar. Era sempre assim. Mas até eu joguei os campeonatos lá, inclusive um campeonato que me marcou muito, que foi a Copa ABB, que era... a gente jogava em Santana do Ipanema, uma cidade próxima a Dois Riachos, na sede lá da ABB. Representando a minha cidade de Dois Riachos. Eu joguei por 2 anos esse campeonato. A gente ganhou o campeonato, era revelação. E aí, depois de 2 anos, no ano seguinte, no terceiro ano, um dos treinadores de outra equipe falou, se vocês aceitarem a menina de Dois Riachos jogando, eu não coloco o meu time. Porque ela não pode jogar, porque o campeonato é masculino e ela não pode jogar, eu não coloco o meu time. Aí foi aquela... Que medo. Eu comecei a chorar, né? Tipo, quando o treinador, o pessoal lá da organização ia falar, Maldade. você não vai poder jogar mais. Eu disse, mas por quê? O que eu fiz? Não fiz nada de errado. Não, porque um dos treinadores, e eu sei quem é, hoje eu sei quem é o treinador, não sei nem se ele é vivo, mas se for, valeu, porque me incentivou bastante, me motivou, né? Me fortaleceu, porque das vezes que eu ouvia não, parecia que era uma injeção que eu recebia de motivação. E aí eu tive que parar. E nisso, quando eu parei de jogar esse torneio, surgiu a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro. Então, se eu não tivesse parado, talvez eu não tivesse vindo para o Rio de Janeiro, fazer teste no Vasco, ter a oportunidade de jogar aqui no Rio, que já é um outro cenário. Outro cenário. O pessoal da seleção sub-19 me vê, da seleção adulta, e eu vim para a seleção assim com 15 e 16. Com 15, 16 anos. E, quem vê as coisas que você fala hoje, né? E quem te vê guerreira dentro de campo da forma como você é, com todo o talento que você tem, mas brigando para ser melhor, você dizendo isso, dá para entender bem por que você age da forma Por como conta age. da minha postura, que eu sou. As Desde uma pessoas criança. falam assim, nossa, mas você parece muito brava dentro de campo. Quando me encontram, né? Aqui eu tô de uniforme da seleção e tudo, mas no meu dia a dia eu, né, tento dar uma arrumadinha no visual, trato. solto o cabelo, boto uma maquiagemzinha, aí eu penso, nossa, mas você é diferente, né? Falei, porque no campo você tem uma imagem assim, parece que tá com raiva o tempo inteiro. Eu disse, isso é pra impor respeito lá aos adversários. Se eu ficar rindo pra ela tá achando que eu tô gostando dela me bater, né? Não, mas eu tenho que mostrar a postura. Eu tô ali focada, eu sei o que eu quero fazer, eu sei onde eu quero chegar, então eu nunca vou estar sorrindo. Eu dou um sorriso quando eu fizer um gol, quando eu for comemorar um gol com as minhas companheiras e quando termina o jogo, uma vitória suada, sofrida, mas ganhamos. Aí a gente pode soltar um sorriso. Na hora lá, não. Na hora o negócio é foco. Você foi muito cedo para a Europa, né? Eu fui com 17. Joga há muitos anos lá. Você tem vontade de, por causa de tantos anos jogando, hoje você joga nos Estados Unidos, mas você tem vontade de morar num desses lugares, Marta? Você tem, porque você virou uma pessoa do mundo, né? Você não é uma pessoa mais... Eu tenho
eu morei muitos anos na Suécia, é um país que eu tenho um carinho muito grande, né? Inclusive eu me tornei cidadã sueca também. O pessoal, mas ela se tornou cidadã sueca, eu disse, não, mas sou brasileira. Ali é só mais... Mas você pode ter o É um país que eu gosto, eu gostei de morar também, que é mais tranquilo, é uma tranquilidade maior. O frio é um pouquinho, né? Mas assim, a gente conseguiu superar já isso. Os Estados Unidos, que é outro país também, tipo, que tem um modo de viver muito bom também. Mas assim, o Brasil ainda é o primeiro país que eu quero morar. A gente, infelizmente, a gente vê muita coisa negativa, né? Eu até tento, tipo, defender o país. Ah, mas vai pro Brasil, é bonito, tem belezas naturais, assim, fantásticas. Eu falo muito da minha terra, Alagoas, porque eu sou fascinada por ela. É bonita mesmo. Então eu falo, vai para Alagoas, você... Não, estando com pessoas do bem, você não vai, tipo... ter problemas. Mas a gente fala com um pouquinho de receio mesmo assim, né? Porque os próprios brasileiros que vivem no Brasil, eles vivem com medo dessa violência que tá, tipo, enorme. E aí fica até difícil de você fazer um comercial, digamos, positivamente do nosso país, que é tão lindo, mas que atrapalha com essa situação. Te incomoda muito essa situação do país, né, Marta? Muito. Não incomoda a todos nós, né? Sim, porque o Brasil sempre foi visto como um país bonito, um país de belezas naturais fantásticas, um povo alegre, um povo feliz, um povo que gosta de viver a vida intensamente, mas ultimamente a gente está com esse receio, assim, na minha terra, quando eu morava lá, a gente dormia de janela aberta, calor, vamos abrir as portas, janela e tudo. Hoje não dá mais, nem no interior. Nem no interior. Nem no interior. Então, assim, chegou a um ponto muito extremo e deixa a gente muito triste com tudo isso, né? Ô Marta, paralelo a essa violência que tem no Brasil hoje e no mundo, né? Enfim, tem uma violência contra a mulher, né? E hoje se briga muito claramente em favor disso, muito claramente, embora seja muito difícil. Eu queria que você falasse um pouco desse assunto. Esse assunto ele é muito delicado, porque é uma coisa que a gente, por exemplo, eu cresci vendo isso contra a mulher. Eu cresci vendo isso contra a mulher. Você falou agora, principalmente, né? Porque no Nordeste, no Brasil inteiro, mas no Nordeste, eu sou do Nordeste, existe ainda existe, e antigamente existia com muito mais raiz, né? raízes. Era uma raiz, era uma né? cultura. A questão de que o homem pode fazer isso, a mulher não pode fazer isso, que não sei o quê, que o homem traiu, mas aí beleza, a mulher traiu, já é uma coisa de outro mundo. E isso tudo, esse preconceito, essa questão do machismo, que é muito grande, ele leva à violência contra a mulher. Porque o homem parece que ele pode fazer quase tudo, ou tudo. Já a mulher, se fizer uma coisinha assim, pular fora do quadrado... Que colocam ela, já é algo difícil. Eu acho assim, você não pode fazer isso, eu também não posso fazer isso. Tem coisas certas, tem coisas erradas. Mas o pior de tudo isso é como eles acham que devem agir quando as coisas acontecem. E na maioria das vezes o homem, covardemente, parte para a violência contra a mulher, né? E a gente hoje tem a lei Maria da Penha, mas muitas mulheres ainda se sentem fragilizada e aquele medo enorme de denunciar, né? Porque eu vou denunciar, ele vai ser preso e depois ele se solta e vai atrás de mim, ou eu vou denunciar e a família dele vai se voltar contra mim. Tudo isso, eu falo isso nesse sentido porque eu vejo lá no meu interior muitas mulheres que passam por essa situação e não falam nada. Ô Marta, eu entrevistei o Júlio César, que foi zagueiro da seleção, jogou na Europa há mais de 10 anos. Ele, quando chegou na Juventus, ele foi o primeiro negro do Juventus, da história da Juventus. Um mês, no primeiro jogo que ele entrou, no segundo jogo, no terceiro jogo, as pessoas imitavam o macaco. Um mês depois, ele era o capitão da Juventus, chamado o Rei Negro.
Tá Júlio vendo? César. Quer dizer, ele foi capitão da Juventus, entendeu? É uma coisa histórica, capitão do Borussia, campeão da Europa e tal, enfim. E ele me disse muito a respeito de racismo. Você sofreu racismo Nunca. de alguma forma? Não, nunca. Você nunca teve esse problema? Eu sempre, uma vez ou Por outra... ser brasileiro, assim, quero dizer, não por ser negro ou não, porque você não é. Nunca sofri isso, até porque... E eu consigo lidar com isso muito bem. O meu pai é negro, minha avó, que eu amava, que foi uma das responsáveis pela a minha criação, era negra. Eu sou misturada assim porque o lado da minha mãe é um pouquinho também, mais... a minha também. Então eu tenho essa mistura. Então, assim, eu nunca passei por isso. E eu também eu não foco muito nessa coisa. Eu acho assim, quanto mais atenção você dá para isso, mais chama, né? É lógico que a gente acha que isso não deve existir mais nos dias de hoje. Poxa, a gente vive numa sociedade que tem que ter liberdade para tudo. Você faz o que você quiser e você aceita as pessoas da maneira que elas são. Branco, preto, ruivo, enfim. E o único preconceito que a gente passou, assim, de alguma maneira, foi por conta do futebol, para muitos serem um esporte masculino. Então era piadinha, vai para casa, vai cuidar Você ouviu isso à vontade. das coisas de casa. Infelizmente eu não sei cozinhar ainda, mas quando eu fui para a Suécia eu aprendi a cozinhar, lavar, passar, porque eu me virava sozinha, não tinha ninguém para me ajudar. Mas isso no Brasil, isso lá fora eu nunca ouvi. Aqui, né? Por incrível No Brasil, que pareça. Lá fora eu nunca ouvi piadinha relacionada a isso. Aonde tem um atraso ainda. Aqui eu ouvi uma vez ou outra, mas lá fora não, de boa. Como é a sua posição? Porque é uma pessoa muito importante, tudo que você fala, as pessoas acreditam pela sua postura de vida, pela postura de jogadora, de mulher, de uma pessoa, de um ser humano. Como é a sua postura com relação à liberdade que se tem hoje de, por exemplo, você ter um companheiro, um cara como eu ter um companheiro em vez de uma companheira, você poder ter uma companheira, como é que é a sua relação? Eu sou totalmente liberal. Eu falo assim, você tem que estar com uma pessoa que te faz bem. Seja um homem, seja uma mulher. Hoje eu não tenho ninguém. Como é que tá as coisas pro meu lado? Porque eu tenho meu cachorro. Solteira. Mas assim, eu vejo isso como algo normal. As pessoas têm que saber aceitar e respeitar as diferenças de cada um. Eu moro lá fora há muitos anos e isso não é um problema. Aqui parece ser um problema no Brasil. Isso não é um problema lá fora, né? Tipo, Suécia, eu tenho companheiras, ex-companheiras de equipes que são casadas com mulheres, têm filhos, e os clubes tratam elas de maneira natural. Próprios Estados Unidos a mesma coisa. Então eu acho assim, eu sou esse tipo de pessoa que pensa assim, você tem que ser feliz com a pessoa que te faz feliz, não com uma pessoa que a sociedade quer te ver junto. Você é namoradeira? Sou não, pior que não. O Vaguinho falou que é. Não sou. As meninas ficam me zoando. Te mandando quase. Eu vou pular um pouco aqui. Esses dias a gente teve exame de tudo, né? E tem a nossa ginecologista que acompanha as meninas tudo. Aí tem sempre umas perguntinhas. Eu falei, doutora, tem mais de ano, eu acho que eu vou virar freira. Porque não tá fácil não. Você tá na praça então, Vaguinho? Tô na praça. É o que você falou pra mim. Nada, Vaguinho. Ô Marta, o que te deixou triste na vida? Eu acho que o que me deixa triste até hoje é, tipo, acho que o preconceito. Não é só o preconceito com relação a, tipo, eu não aceito isso que você faz. Porque um homem namora outro homem. O preconceito em geral. Eu digo isso porque quando eu comecei a jogar, ninguém aceitava. Ninguém falava, poxa, vai, segue em frente que é isso que você quer. E os que incentivavam eram muito poucos. Dá para contar nos dedos, né? E hoje a gente vê que melhorou, mas a gente tem dificuldade em todas as áreas, principalmente a mulher, né? Ela vai fazer um curso de eletricista? Não pode. Eu acho que é mais voltado para o mundo masculino. Então as pessoas querem tirar de você
aquela motivação e o teu potencial. Eles querem diminuir o teu potencial. Você que tem que saber o que você quer fazer da tua vida. Se você quer ser um engenheiro, você quer ser eletricista, você quer trabalhar de caminhoneiro, por que não? Entendeu? Então eu acho que esse preconceito que o povo tem com essas coisas, assim, trava muito e dificulta a vida das pessoas. Hoje as crianças vêm me abordar, as mães vêm me abraçar, falam, quero que a minha filha seja igual a você. Você é um grande exemplo para as meninas jogarem futebol, você sabe disso. Eu vi a tua história, não sei o que e tal, história de luta, de perseverança, eu disse, legal que eles usam a minha história como motivação, como inspiração. Mas eu acho que não tem necessidade da criança passar por tudo isso para mostrar que pode. Não tem. Que quer jogar bola, quer jogar basquete, quer jogar voleibol, que seja. Deixa a gente ser livre. Então, mais liberdade e mais amor no mundo. E o que te deixa muito feliz, além de subir 5 vezes e pegar aquela coisa? Aquilo deve ter sido uma coisa louca, não? Pensa bem. Eu vi na televisão, eu chorei. Eu falava, meu Deus do céu, como a gente te ama, né? A gente fala, pô, como a gente te ama, Marta. Olha lá, minha família ali olhando você, chorando, entendeu? Na sala. Porque é muito emocionante para nós, Marta. Você não sabe o tamanho do orgulho que é. Para mim toda vez que eu subo lá, que eu subi das 5 vezes, foi muito emocionante, né? A felicidade, me deixa muito feliz acordar todo dia com saúde, colocar minha chuteira, entrar em campo, fazer o que eu amo. Eu acho que não tem felicidade e algo mais gratificante do que você sentir isso, né? Não é nem sempre, tô feliz porque ganhei. Não, isso faz parte do processo, mas eu acho que a felicidade maior é você estar com saúde, você levantar e você fazer o que você ama. Você acredita no talento, além do treino, ou você não tem talento, você treinou para ser desse jeito? Eu ouvi isso de um cara que é talento puro e que não acredita em talento. Eu acredito. Eu acredito no talento agregado aos treinos, porque eu já vi muita gente talentosa, inclusive da minha cidade, o menino jogava muito, mas não quis seguir, né? Não quis seguir, não quis abdicar da família, do lar, da mãe, dos irmãos perto e se dedicar, ir para um clube, para treinar, para se dedicar e agregar o seu talento a isso e se tornar um grande atleta. Não quis. Então, não adianta só ter talento, tem que ter vontade também e ter que querer fazer as coisas acontecer. Eu marco umas coisas legais aqui para te falar, mas a gente começou a conversar outras coisas, então ficamos com as outras coisas. Mas eu vou falar um negócio aqui. Você fez 103 gols na seleção, o Pelé fez 95. Você fez mais gols que o rei. Você é o maior artilheiro de seleção brasileira. Tá vendo que beleza? Mas é muita felicidade, né? Quebrar um recorde do rei, porque os 1000 gols eu acho que eu não vou chegar, então... Esses não. Esses daí, rei, esse é seu mesmo. Nem precisa. Né? E ele, por tudo que ele fez pro futebol, eu infelizmente não tive a oportunidade de vê-lo jogar, mas... eu vi vários vídeos do Pelé e ele era fantástico, né? Eu cheguei na Suécia, que foi o país que o Pelé ganhou a primeira Copa do Mundo. A galera falava do Pelé. Da forma como você joga também, né? Então eu fui jogar muita habilidade. Champions League, final de Champions League no estádio do Rossunda, que foi o estádio onde o Pelé jogou e ganhou a primeira Copa do Mundo com a seleção em 58. Foi. Pô, eles fizeram um alvoroço, olha aqui, levaram para a sala lá, mostraram quadros do Pelé, essas coisas. Eu falei, que legal, hoje não tem mais estádio que demoliu, né? Mas a gente fica muito feliz demais em poder, de alguma maneira, entrar na história do Pelé, né? Entrar nessa história que ele fez. Não, com certeza. Você jogou, você quer ser mais campeã do que você já foi por essa seleção? O que você não ganhou aqui que você gostaria de ganhar? Eu acho que todas as vezes que eu estive na seleção, eu fiz o que eu podia fazer, eu dei o meu máximo. Todas as vezes que eu venho aqui, eu tento me doar o máximo. A gente fala assim, mas eu não quero ganhar mais nada. É lógico que se eu ainda estou jogando futebol, é porque ainda há sonhos a conquistar. E se for da vontade de Deus, primeiramente, eu quero conquistar. Eu quero conquistar a Copa América, eu quero conquistar a Copa do Mundo, eu quero
quem sabe aí jogar a Olimpíada, mas eu não estou fazendo isso assim, eu vou jogar até a Olimpíada, eu vou jogar a Olimpíada. Não, eu vou estar aqui todas as vezes que eu for chamada, que eu estiver em condições de jogar, de participar dos treinamentos, de representar a seleção, e aí eu vou mantendo esse sonho vivo, porque ele vai passar a não existir mais, né, na minha vida como atleta quando eu parar de jogar, quando eu não estiver mais na seleção. Por enquanto ainda existe um sonho que é estar junto com essa turma aí. E você tem vontade de ser treinadora de futebol? Continuar nesse mundo? Não sei. Não é algo que... Ó, o Vaguinho já chamou a atenção, ele tá com medo de eu... E o Vadão assustou. Ele tá com medo de eu pegar o lugar dele, né? O lugar dele já tá guardado, já tá aqui no... Né? Mas eu não sei. É muito complicado falar sobre isso, porque eu sou muito pé no chão, eu quero viver um dia de cada vez. Ainda estou muito focada no meu trabalho como atleta. Estou muito focada, assim, a cada ano que chega e que eu consigo jogar no nível que é necessário para estar entre as atletas aqui da seleção e também jogar numa equipe como a do Orlando Pride lá, jogar uma liga competitiva, então me satisfaz. E aí eu vou planejando o próximo ano. Então esse ano eu quero pensar assim, temos Copa América, temos a Liga Americana e eu vou trabalhar diariamente para terminar esses objetivos em alto nível. E aí a gente pensa no próximo ano. Então não dá para falar, eu quero ser treinadora, nem sei, não sei. Você sabe falar sueco? Sei. Então eu queria que você falasse o seguinte, para essas milhares de crianças que estão te vendo, que te amam, como toda a imprensa do Brasil, como o país inteiro te ama, você sabe disso, tem consciência desse tamanho, desse amor, né, que a gente tem pelos atletas bons de coração como você e craques, né, que a gente adora isso. Diz para eles que elas podem jogar futebol. Ok, em sueco. Eu vou falar primeiro em sueco. Ni som förstår svenska vet att jag inte är så jätteduktig på att prata, men jag vet att ni kommer förstå mig. Så här är det. Har ni en dröm? Gå, kör hårt, göra allt på träning och ta hand om dig. Tro på vad ni vill göra, då vet jag att ni kommer klara, ok? Você falou o quê? Eu falei assim, vocês que sabem que eu falo sueco, mas eu não falo sueco tipo ao pé da letra, mas tudo fala certinho. Mas vocês sempre me entendem, então vocês que têm um sonho, que lutem, que se dediquem, que dê o melhor nos treinos, que se cuidem e sigam em frente, porque se vocês querem chegar a um objetivo, vocês conseguem. Foi isso. Então, eu tinha um sonho, precisava entrevistar, na minha carreira que é cumprida, os 2 maiores jogadores do mundo. Já entrevistei o Pelé algumas vezes e agora te entrevistei. Muito obrigado. E eu e o Pelé, a gente tem praticamente o mesmo tamanho. Então, nós somos os maiores, que é isso. Muito obrigado. Você que é grande. Muito e que obrigado. Deus te abençoe cada vez mais. Você também. Muito obrigado. Valeu. Pela sua generosidade.